Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos estar aqui. Estamos aí com mais um vídeo sendo colocado. Espero que esses vídeos estejam sendo bênção, né, na tua vida. Pedimos que você se inscreva aí no nosso canal também aí no YouTube. Pedimos que vocês aí compartilhem os vídeos para outras pessoas para que também sejam abençoadas. E agradecemos muito e continue orando muito por nós, continue orando pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, pela igreja que tem sido perseguida, né, do Senhor Jesus Cristo em todo o canto da terra, e que o Senhor venha com graça e com misericórdia sobre a vida de cada um. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e fique firme no Senhor, porque é muito melhor passarmos o que tivermos que passar, mas com Ele, porque aí temos a certeza da vitória. Amém? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as cartas que o apóstolo João escreveu, inspirada pelo Senhor Jesus Cristo, né, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, para 7 igrejas da Ásia Menor. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos uma introdução onde João ele é arrebatado aos céus. O apóstolo João, ele estava preso, confinado na ilha de Patmos, e aqui ele teve uma visão maravilhosa da glória de Deus, do seu trono e de todas as coisas lá no céu, e eu tenho certeza que tudo aquilo que ele colocou aqui para nós é muito pouco perto daquilo que ele realmente viu. E eu tenho ainda certeza de que tudo ainda que ele viu é pouco perto daquilo que nós veremos também com os nossos próprios olhos quando estivermos lá com o Senhor. Amém? Então o capítulo 1 é uma introdução do livro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação, né? A revelação do Senhor Jesus Cristo para os seus, para a sua igreja, para que hoje nós entendamos o que vai acontecer, tenhamos um pouco de ideia do que vai acontecer lá no fim. E no capítulo 1, João ele é arrebatado e tem a visão do céu, tem a visão do trono, tem a visão do Senhor vindo perante ele. E quando o Senhor Jesus chega para ele, o Senhor fala para ele escrever, que vai dar para ele, né, informações e mensagens para 7 igrejas que estão na Ásia Menor, né? Essas igrejas que são, nós vamos falar aqui sobre Éfeso, que é a primeira, depois é a Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último a Laodiceia. Essas igrejas que estavam na Ásia Menor. Hoje a Ásia Menor é a região da Turquia, então essas igrejas eram igrejas que hoje, né, seria a região ali da Turquia. E o Senhor deu essa mensagem e mandou João escrever essas cartas às igrejas como um alerta, né, como um alerta por aquilo que estavam vivendo, por aquilo que estava acontecendo e preparando para que as igrejas estivessem firmes para a sua volta, para o seu retorno, e que pudessem realmente as pessoas poderem ir para o céu, né? Que é esse o nosso objetivo. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse são reservados exatamente para essas mensagens às igrejas, a essas 7 igrejas, e também são mensagens de alerta, mensagens de conselhos, mensagem para que nós possamos meditar muito e entender aquilo que o Senhor tem para nós, porque apesar dessas 7 igrejas serem igrejas reais, existiram essas igrejas, né? As cartas foram enviadas para essas igrejas. Na realidade, cada igreja aqui apresenta uma situação. Nós vemos começando por Éfeso, que começa a ser uma das que parece estar um pouco melhorzinha, e depois vai até a última, que é a Laodiceia, que é a pior de todas, que é uma igreja completamente apóstata, e que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas isso não só foi enviado para essas igrejas para um problema deles, locais ali no momento, mas como serve para nós hoje. Porque na realidade, o que é falado aqui para essas 7 igrejas não deixa de ser um problema que hoje se encontra nas igrejas, né? Cada uma tem algo de bom, tem algo de ruim, outras não tem nada de bom, é mais ou menos isso que fala aqui, mas nós temos que tomar muito cuidado e nós temos que ler e entender aquilo que cabe a nós. Quer dizer, eu vou meditar na palavra e ver aquilo que fala comigo, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar para que eu realmente esteja na presença de Deus. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso, porque o livro de Apocalipse ele fala
sobre a igreja no capítulo 2 e 3, e depois entendemos que a igreja não está mais aqui, nós entendemos que ela foi arrebatada, e depois nós vemos a igreja já no céu glorificada através dos 24 anciãos ali, e depois já começa os 7 anos de tribulação que vai vir aqui nessa terra, né? Que é um momento que o Senhor vai tratar e vai realmente mostrar o que significa essa terra sem Deus, né? As pessoas não querem Deus, então vão ter um momento disso. E depois vem o fim, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele vai realmente erradicar o mal, vai acabar com tudo e vai estabelecer o seu reino milenar. Isso nós vamos falar posteriormente. Mas o que importa é que essas cartas, elas são muito importantes para nós hoje. Nós vamos começar falando aqui sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, e você vai ver que isso aqui nós podemos identificar, talvez com a nossa igreja, talvez com a sua igreja, talvez com igrejas por aí, e aquilo que realmente tocar em nós é o que nós devemos estar tomando cuidado, nos alertando e mudando, né? Fazendo com que a gente entenda que, olha, não posso, eu preciso melhorar, preciso mudar, Deus está falando comigo. Então essas cartas são realmente alguns alertas, alguns conselhos, algumas orientações, olha, cuidado, 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 né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, você está fazendo isso, mas não está fazendo aquilo. Então são algumas recomendações do próprio Senhor Jesus, e eu acho que nós temos que hoje tomar muito cuidado e verificar isso, porque hoje ainda estamos nessa época da igreja, essas cartas ainda são para nós e valem para nós hoje. No momento em que a igreja for arrebatada, aí isso aqui já não adianta mais. Então o Senhor quer hoje que nós prestemos muita atenção e que nós possamos entender que o Senhor manda para nós isso hoje também, essa palavra. Amém? Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus revelou a João, o apóstolo João, e o apóstolo João escreveu essas cartas. Então a primeira delas é a igreja de Éfeso. Então o Senhor coloca assim: Jesus diz a João, escreve ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Aqui no caso é o pastor da igreja, é aquele que é responsável pela igreja, amém? O ancião da igreja, aquele que cuida da igreja, aquele que tem a responsabilidade espiritual da igreja. Então escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem são as 7 estrelas? São os 7 anjos de cada igreja, tá? Que nós vamos estar falando. E o que são esses 7 castiçais de ouro? São as próprias igrejas. Então aqui o Senhor fala para a igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem na sua mão, né, os 7 mensageiros, os 7 pastores que vão instruir a igreja e que estão no meio dessas 7 igrejas. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus tratos, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha que coisa. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor, que é a tradução, né, mais correta. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Que maravilha. Então aqui o Senhor, ele dá esse recado à igreja. Nós vemos aqui que é uma igreja, é muito interessante, porque o Senhor começa a falar que, olha, eu sei as tuas obras, eu sei o trabalho, ou seja, Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo, né? E ele diz assim, olha, eu sei também que você tem paciência, eu sei também
que você sofreu mal e que vocês agora colocam à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, aqui é uma igreja que era muito zelosa pela doutrina, pela palavra. Ou seja, aquilo que é de Deus, não vamos misturar com as coisas do mundo. Às vezes as pessoas vêm querendo trazer doutrinas diferentes, querendo trazer métodos que não são de Deus, trazendo coisas, né? Espetáculos e um monte de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que entender que a igreja, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade da liderança da igreja é levar a palavra de Deus às pessoas, para que as pessoas realmente elas se arrependam, se convertam, mudem de vida e se edifiquem, né, na palavra de Deus. A igreja não é um lugar para entretenimento. A igreja não é um lugar para show. A igreja não é um lugar para eu ir e só me sentir bem. Se não houver uma palavra, se a palavra não vir e essa palavra transformar a minha vida, tem algo errado. Porque qualquer um que vem, inventa qualquer doutrina, inventa qualquer coisa e todo mundo vai confiando, isso aqui é de Deus, foi o Espírito Santo, foi o Senhor. Mas está na Bíblia. Mas era assim que acontecia com Jesus? Era assim que acontecia com os apóstolos? Não. Então, temos que tomar cuidado. Por isso que é importante nós estarmos firmados na palavra, na verdade. E uma igreja que se preocupa com a ministração da palavra, com o ensino da verdade, é uma igreja séria e é isso que nós temos que entender. Porque há muitas igrejas hoje que podem fazer um monte de coisa e crescem, fazem shows e trazem pessoas famosas e tudo isso para quê? Para que as pessoas se sintam bem. Olha que bacana, olha que bonito, eu senti uma paz. Deus não quer que a gente sinta paz. Deus ele quer que em primeiro lugar nós tenhamos uma preocupação com a nossa própria alma. Antes de eu ter a paz que Deus me oferece, eu preciso ter a certeza que a minha vida está em ordem na presença de Deus. Não adianta eu estar com uma vida completamente errada e falar que eu estou sentindo paz porque eu ouvi um hino bonito, porque eu ouvi uma música que falou meu coração, né? Uma música que fala, você vai vencer, todo mundo vai ver você, aplaudir você de pé, você vai ficar aí sentado e as pessoas que te humilharam vão ver você crescer, você vai ser vitorioso, você vai estar por cima de todo mundo. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que diz assim, se arrepende dos teus pecados, porque o Senhor Jesus Cristo hoje te perdoa. E aí você vai ter realmente o teu nome no livro da vida. Jesus ele disse assim, se você não estiver disposto a abrir mão de tudo, por amor a Deus, você não é digno dele. Jesus ele disse assim, aquele que ama seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E isso envolve dinheiro, isso envolve filhos, isso envolve trabalho, isso envolve uma série de coisas, né? Tudo aquilo que nós damos mais ênfase do que ao Senhor acaba sendo uma idolatria na nossa vida. Então Deus quer realmente que nós tenhamos essa atenção para Ele. Por isso que aqui na palavra de Deus, o Senhor ele está falando para essa igreja, olha, você provou, você viu que aqueles que falavam que eram apóstolos não eram coisa nenhuma. Aqueles que estavam aí querendo ensinar, não estavam ensinando nada certo, porque não era isso que eu mandei falar. Então, é muito comum hoje em dia as pessoas falarem, olha, sim, né, o Senhor disse e tal, e não disse nada, porque o que tem na palavra de Deus está aqui, Jesus falou assim, está consumado, é isso. Tudo aquilo que vier além disso, todo modismo que vem além da palavra de Deus, ele deve ser rejeitado e não pode ser considerado. Porque Jesus já falou, está consumado, está escrito, é isso aqui, fechou, não se tem revelação nova, né, da palavra, de instrução nova da palavra de Deus. Então, aqui está dizendo assim, nós temos que provar. Se às vezes as pessoas falam, não, porque a Bíblia não é bem assim, não, mas esse versículo aqui não é bem assim, não existe isso, né? Ou é ou não é. Para Deus ou está certo ou está errado. Então existem muitas coisas que hoje as pessoas querem torcer. Pegam um versículo e esquecem todo o resto. Então a Bíblia ela tem que ser realmente confrontada. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então é por isso que nós temos que tomar cuidado e ver e sempre analisar. E você que é membro de uma igreja, você também tem que acompanhar pela palavra e olhar e confirmar se aquilo realmente... Tudo aquilo que está sendo falado é realmente procedente de Deus.
Isso é importante porque já passou o tempo onde as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Onde apenas alguns tinham acesso, falava o que queria, colocava a lei que queria, colocava modismo que queria e todo mundo tinha que aceitar. Hoje nós temos a palavra de Deus, então nós não podemos ser enganados. E desde aquele tempo, o Senhor tratou, a igreja de Éfeso é uma igreja que foi ministrada ali por Áquila e Priscila, foi, né, inclusive o próprio apóstolo Paulo teve naquela igreja, teve Apolo também, e depois também até o apóstolo João foi responsável por essa igreja, mandou essa carta à igreja, então era uma igreja que tinha tudo realmente para estar firme, e ela estava realmente ligada nas coisas do Senhor, e ela provar, falar, olha, esse daqui está errado, isso aqui não é de Deus. Então ela tinha algo muito bom e que falta muito nas igrejas hoje, realmente doutrina bíblica, isso é de Deus, isso é de Deus. Palavra, hoje nós vemos muito falatório em vão, mas não da palavra. É muita coisa que se vê por aí hoje e a palavra mesmo vai ficando de lado. Entendeu? Então a palavra tem que ser pregada. Se eu não entender, se não houver uma palavra clara que venha para nós, onde ela realmente confronta o nosso interior, tem algo errado. Então nós temos que examinar as Escrituras e ter certeza que nós estamos no caminho certo, né? Porque Jesus disse que vai chegar no final dos tempos e vão dizer, Senhor, mas eu falei no teu nome, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, pelas obras nós conhecemos. Então, a igreja ela tem que realmente alimentar as ovelhas pela palavra de Deus. Não é por show, não é por modismo, não é por cores, não é por pintura, não é chamar atenção por isso ou por aquilo. Se a palavra de Deus não chamar atenção, se Jesus não chamar atenção, tem algo errado com o foco. Amém? Se eu preciso de algo mais para chamar a atenção das pessoas, para virem à igreja, eu não estou pregando o evangelho. Então aqui era uma igreja que você viu que fala até das obras dos nicolaítas. Isso era uma seita que se levantou, alguém que criou uma moda, falou, não, porque Deus quer assim, não, porque é assado e tal. E aí eles falaram, não é isso que nós aprendemos, não é isso que o Senhor nos ensinou, não é isso que Jesus disse, não é isso que os apóstolos disseram, então nós não queremos isso, nós rejeitamos isso. E aqui Deus fala, vocês fizeram bem de rejeitar essa doutrina dos nicolaítas, porque eu também não gosto dessa doutrina, não é minha, e eu rejeito eles. Né? Foi isso que o Senhor disse. Então é muito importante nós entendermos que a igreja de Éfeso simboliza uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que realmente ela está preocupada em que as pessoas se convertam, em que as pessoas se transformem, em que a palavra realmente frutifique no interior da vida das pessoas, né? Através do Espírito Santo de Deus. Então ele fala assim, olha, você sofreu, teve paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, era uma igreja que fazia tudo em nome do Senhor e estava ali, olha, eu vou fazer isso aqui para Deus, vou fazer aquilo ali para Deus, né? Isso aqui está errado, Deus não quer assim. Então era uma igreja que estava tomando todo esse cuidado. Mas aí o Senhor diz assim, eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Que triste, que triste. Ou seja, já não tinham mais aquela alegria, já não tinham mais aquela força, aquele primeiro amor, sabe aquele primeiro amor de quando se ouve falar do Senhor, de quando se converte. A pessoa quando se converte, parece que ela não quer sair da igreja, parece que ela quer ouvir mais, parece que ela quer aprender mais. Tudo que fala de Deus, oh glória a Deus, chora, se emociona, porque tudo ali é novo e está comendo tudo, está se alimentando e é uma maravilha. Eu amo o Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e faz. Mas de repente o que aconteceu? Que eles continuaram fazendo tudo aquilo que agradava a Deus, mas o mais importante foi ficando de lado, o amor foi ficando de lado. O amor foi ficando de lado. É como um casal, né, que está lá, namora, se ama, está ali, né, casa e estão lá se amando, e de repente o marido chega para a mulher, ou a mulher fala para o marido e fala, olha, eu já não estou te amando mais como eu amava. Puxa, é um desastre isso, né? Então aqui é uma coisa muito triste, porque aqui é terrível isso, porque aqui o Senhor está falando, olha, vocês continuam
cuidando da doutrina, vocês continuam vendo o que é certo e errado, eu aprovo, eu apoio, é maravilhoso isso, vocês rejeitam aquilo que não é meu, vocês estão falando aí no meu nome, vocês fazem pelo meu nome, vocês estão trabalhando aí em meu nome, mas na realidade, aquele amor, aquela alegria, o que incentivava vocês a fazer tudo isso, acabou. Ou seja, tudo aquilo que estava sendo feito praticamente era mecânico. Ou seja, eu começo a ir à igreja, então eu vou porque aquilo já é mecânico. Eu começo a ler a Bíblia e leio por ler, porque aquilo já é mecânico. Eu trabalho na intercessão, eu trabalho no diaconato, eu trabalho no pastorado da igreja, mas eu faço aquilo porque aquele é o meu trabalho, eu tenho que fazer para Deus, amém, faço para o Senhor, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas já não tenho mais amor, já não tenho mais paixão naquilo. Não é Jesus que me traz a paixão para fazer aquilo que eu faço. O motivo está errado. Antes eu fazia porque eu amava o Senhor e quero fazer de tudo por Ele. Tudo que eu fizer eu faço por amor. Hoje eu estou fazendo porque eu estou acostumado a fazer, eu sei que Deus vai gostar, mas na realidade o meu coração já não tem mais aquele ânimo, já não tem mais aquela alegria. Vamos para a igreja? Vamos, está na hora, né? Ah, precisa fazer isso, precisa arrumar, né? Precisa interceder, né? Já não tem mais aquela força, já não tem mais aquela alegria, já não tem mais aquele amor, né? É o que eu acabei de falar, uma pessoa quando começa a namorar, tem aquele amor, aquela paixão, quer ir junto, quer estar sempre junto, quer falar, tudo pensa na pessoa, quero fazer isso para agradar, quero fazer aquilo para agradar. E às vezes quando casa, esquece isso. Aí vai perdendo isso. E não deveria. E assim é entre as pessoas e Deus. Então às vezes temos a igreja que realmente cuida da doutrina e que é o certo, sempre certo, que fala o que é certo, o que é errado, as pessoas têm a sua responsabilidade, nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades, só que se eu não tiver amor em tudo isso, se não for Jesus o motivo e o que me motiva para fazer tudo isso, não está sendo recebido por Deus, porque eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa. É exatamente isso que o Senhor fala para a igreja. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois da onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que é isso? Lembra como que você era antes. Lembra da tua alegria de estar na igreja, lembra da tua alegria quando falava no nome do Senhor, lembra a tua alegria quando você lia um versículo, lembra a tua alegria quando te convidaram para trabalhar lá na casa do Senhor, lembra a tua alegria quando você ia falar de Deus para alguém. Por que perdeu essa alegria? Por que parou? Por que essa força diminuiu? Aqui está falando, lembra do passado, lembra como você era antes com o Senhor, lembra como era no começo, lembra como você orava, lembra como você louvava. Antes o louvor era que parecia que eu ia desmoronar de tanto que eu chorava, hoje já não, hoje o louvor é para eu me sentir bem, o louvor não é mais para Deus. O culto eu vou para me sentir bem, eu não vou para cultuar a Deus. Lembrando que o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Então se nós vamos à igreja para nos sentir bem, se nós vamos à igreja porque, olha, eu quero ouvir algo para que eu fique bem, eu quero ouvir um louvor para eu ficar bem, não, está errado, é o objetivo errado, é o motivo errado. Eu vou à igreja porque Jesus é a alegria da minha salvação, porque Jesus é a minha vida. E eu vou à igreja para louvá-lo, eu vou à igreja para honrá-lo, eu vou à igreja para adorá-lo, para ouvir a mensagem, para ouvir o que ele tem para mim, para o que é bom para mim. Vocês estão entendendo? Eu quero ouvir a voz de Deus, mas antes disso eu quero entregar o meu melhor para Deus. Por isso que a palavra fala, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O Senhor está mais preocupado, entendeu? Em que você entenda que Ele é Deus e o louve e o adore, em que você realmente o ame, o obedeça, do que você faça sacrifícios que não mexem com o teu coração e não é Deus o motivo daquilo, e sim o interesse. O culto é para Deus e não se esqueça disso.
Nós vamos à igreja para aprender da sua palavra e para adorar o seu santo nome, para honrar o nome dele. Na hora do louvor, não é para que eu só me sinta bem, eu preciso meditar na letra do que eu estou cantando, porque aquilo que eu estou cantando, eu estou entregando a Deus, eu estou honrando a Deus e louvando a Deus com aquilo. Por isso que às vezes é errado um hino que só fala de mim, olha, que eu sou bom, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor, sou mais do que isso, sou mais do que aquilo, as pessoas vão ver eu vencer, entendeu? Não é isso. O hino, o louvor, é para adorar aquele que merece, que é digno de toda honra e toda glória. Então aqui está dizendo exatamente isso, lembra do começo. Lembra do começo? No começo eu queria conhecer Deus, eu queria saber mais dele, eu queria louvá-lo, eu queria ouvir a sua palavra, aquilo mexia comigo. Hoje não, hoje é mecânico. Hoje eu vou e não tem nada diferente. Hoje eu sento, não tem nada diferente. Por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo, mas as pessoas mudam. As pessoas esfriam, e isso é um perigo, porque depois nós vamos ver a última igreja, falando da última igreja aqui, isso é onde começa a apostasia, onde as pessoas começam a se distanciar de Deus. Porque Deus não quer que você faça nada mecânico, você não é obrigado a fazer nada, mas se fizer, que seja por amor, que seja por alegria, porque aqui o Senhor falou, lembra de onde você caiu e arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão eu breve virei contra ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é isso? Ele está falando para um pastor de igreja. Se você não se arrepender, se a igreja não se arrepender, se não for mudar dessa situação nessa igreja, eu fecho ela, eu acabo com ela, porque não é isso que eu quero. E isso acabou acontecendo. Hoje essa igreja de Éfeso ela não existe, né? Mas o Senhor hoje ainda tem essa mensagem para nós. O objetivo do Senhor não é ficar aí fechando a igreja, mas é que nós nos arrependamos e voltemos ao primeiro amor. Então aqui o Senhor está falando, olha, faz isso, porque senão, entendeu? O que você está fazendo não está levando as pessoas a mim. O que você está fazendo não está chegando a mim. Então é mais ou menos isso que o Senhor falou. Então essa é a primeira mensagem para a primeira igreja, onde nós vemos e nós temos que pensar, como que eu estou hoje diante de Deus? Será que realmente Jesus é o motivo da minha alegria? Será que Jesus é o motivo de eu viver? Porque se Jesus já não é mais o motivo de eu viver, Ele não é Deus da minha vida, Ele não é meu Senhor. Eu posso até dizer que é, mas não é. Porque o Senhor da minha vida, o Deus da minha vida é aquilo que eu me importo, é aquilo que eu me preocupo, é aquilo que eu quero agradar. E se eu não estou mais disposto a agradar a Deus com o meu interior, com o meu desejo, com a minha vontade, eu estou com o foco errado, eu estou por um caminho, indo para o caminho errado, eu estou indo para um caminho perigoso, que é o caminho da apostasia. Apostasia é quando as pessoas se afastam realmente da doutrina de Deus, tá? Por quê? Aquilo que nos incentiva a permanecer na palavra é o amor ao Senhor. Se eu não tiver mais esse amor, as coisas vão aos poucos se esfriando. E logo as pessoas já não estão mais buscando o Senhor como devia. Aí já não tem mais ânimo para ir para a igreja, aí já não assiste mais os vídeos que são colocados, aí as pessoas já não oram mais, eu já não tenho mais tempo de orar, já não tenho mais tempo de ler a Bíblia, já não tenho mais tempo de estudar, já não tenho mais interesse em participar de estudo, já não tenho mais interesse em ir para a igreja, ai não, eu estou cansado. Tudo vai vindo na frente. Por quê? Porque o amor está se esfriando. O amor está se acabando. E é isso que estava acontecendo com essa igreja. Era uma igreja que tinha tudo para ser maravilhosa, né? Como eu já falei, Áquila e Priscila dirigiram essa igreja, Apolo, Títico, que eram pessoas assim, comendadas, né? Que eram referenciadas, o apóstolo Paulo e depois também o apóstolo João. Todos eles, e João aqui escrevendo essa carta, Paulo também escreveu uma carta, né? A carta aos Efésios. Então nós vemos que tudo isso é um cuidado, e eles tinham o cuidado da doutrina. Isso é uma coisa boa
e que é muito importante nas igrejas. Só que isso que é muito importante, se não for feito, movido pelo amor a Deus, também pode levar as pessoas a um caminho errado. Porque se eu não amo a Deus, eu estou fazendo aquelas coisas sem realmente dar aquilo que Deus merece. E eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Se você vai à igreja, você tem que dar o melhor da tua adoração, daquilo que você tem para o Senhor. O melhor tem que ser para Ele, o melhor de si, o nosso corpo como sacrifício vivo. Se você trabalha na igreja, se você tem um ministério, quer seja na área da intercessão, quer seja no diaconato, quer seja com os jovens, quer seja a nível de estudo, né, do ensino ali da igreja, quer seja na área da secretaria, na área das finanças da igreja, nos grupos, né, de música, de louvor, nos grupos de adoração, seja lá qual for a área que você trabalha na igreja, se ela não for movida pelo amor e não houver uma dedicação, e se não estiver fazendo isso com amor, Deus não pode receber. E é por isso que Deus fala, cuidado, volta para o primeiro amor, volta. Mas eu estou fazendo isso em nome de Jesus, olha, eu até sei que isso aqui está errado, eu até não concordo com isso que estão fazendo, eu até não concordo com esse modismo, amém, glória a Deus, mas cadê o amor? Cadê a alegria que o Senhor é que vê dentro de você? Amém? E nada, as pessoas que estão ao teu redor são contaminadas, porque uma coisa é eu falar, vamos lá na igreja que está no horário, vamos lá na igreja, vamos adorar o Senhor, amém? Vamos fazer um louvor, glória a Deus, isso aqui é maravilhoso, vamos ver a letra desse louvor, vamos honrar o nosso Deus, amém? É isso que nós temos que ser, motivados pelo amor. E o Senhor fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que coisa gostosa. Ele fala ao que tem ouvidos, ouça. O que ele quer dizer isso? Preste atenção. Não é só ouvir, escutar, né? Ouvir para cá e sair do outro lado e pronto. É escutar, é meditar, é prestar atenção, é pôr em prática. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo? Então ouça bem, então medita bem, então pratica bem, volta ao primeiro amor, porque aquele que fizer isso, olha lá, ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Oh, glória a Deus, a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é a chamada para a vida eterna. Significa que o Senhor vai estar nos alimentando em todas as áreas, de tudo quanto é tipo de coisa. O Senhor é o nosso alimento, a árvore da vida, quer dizer, vida em abundância por toda a eternidade. É isso que o Senhor tem para nós, amém? Então, nesse momento, se você se encontra numa situação dessa, se você é a igreja hoje, porque aqui, apesar de falar as igrejas físicas, essa igreja de Éfeso, de tal, hoje nós sabemos que nós somos a igreja, né? Apesar de nós participarmos de uma igreja, nós somos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos nos examinar, vamos olhar para dentro de nós e vamos tomar cuidado com a palavra de Deus. Vamos ter a certeza que a nossa igreja prega a palavra verdadeira, que a nossa igreja não está de modismo, não está de moda, eu não estou fazendo isso, aquilo para chamar a atenção de um de outro. O que chama atenção na nossa igreja é a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo. É isso que chama a atenção das pessoas. É isso que tem que ser destacado na igreja. As pessoas têm que ir à igreja por causa da palavra, por causa do Senhor. Se as pessoas vão à igreja por outra coisa, também é uma idolatria. Amém? Então, vamos olhar para dentro de nós e vamos ter a certeza que estamos no primeiro amor. Vamos voltar, vamos reconsiderar e vamos voltar ao primeiro amor. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Logo nós voltaremos com outro vídeo. Eu peço que você fique na paz de Deus, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco hoje e para todo sempre, e todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém. Deus abençoe você. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e Deus abençoe em nome de Jesus.